Olá, esperando que todos estejam bem e com saúde, vamos dar início a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Neste vídeo, em específico, nós vamos dar sequência ao estudo iniciado no vídeo anterior, em que começamos a falar a respeito do estabelecimento empresarial. Neste, em específico, nós vamos focar na alienação do estabelecimento empresarial. Ora, o estabelecimento empresarial, ele compõe o patrimônio do empresário, pessoa física ou pessoa jurídica, e compondo o patrimônio do empresário, ele pode ser, obviamente, objeto de alienação. Essa alienação pode se dar por diversas maneiras, por desapropriação, por exemplo, por usufruto, por alienação por causa mortis, mas Marcelo André Feres, o autor deste importante livro que eu vou mostrar para vocês, editado pela editora Saraiva, ele fala o seguinte, permitam-me ler a obra do Marcelo André Feres. Ele diz que a alienação de um estabelecimento empresarial pode se dar por inúmeros títulos, como falamos. Por exemplo, pode ela ter lugar em desapropriação levada a efeito pela administração pública, em sucessão, causa mortis, em doação ou em contrato de trespasse, sendo esse último a hipótese mais frequente. O que seria, então, o contrato de trespasse? Diz o Marcelo André Feres que o trespasse constitui instrumento pelo qual o empresário aliena a título oneroso a titularidade de seu estabelecimento. O Marcelo André Feres, citando Jorge Manuel Coutinho de Abreu, diz que tal negócio traduz uma transmissão do estabelecimento em caráter definitivo, ou seja, ele não se confunde com usufruto nem com arrendamento. No trespasse, tanto a titularidade do estabelecimento quanto a de sua exploração são transferidos para o trespassatário. Então, o que acontece no trespasse em específico? No trespasse, há a transferência unitária do estabelecimento, o conjunto todo, inclusive o direito de explorar aquela atividade naquele local. Vamos buscar o que diz o artigo 1143 do Código Civil. Vejamos lá, o artigo 1143, ele diz que pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. O Código Civil se limita a se referir desta forma ao contrato de trespasse, de uma forma muito abrangente. Ele não se refere especificamente ao contrato de trespasse, preferindo o legislador tratar a respeito das obrigações relativas, decorrentes do contrato de trespasse. Obrigações essas que nós vamos ver a partir de agora. Via de regra, para que os negócios jurídicos tenham publicidade, esses negócios jurídicos devem ser publicados ou em órgão de registro oficial ou em órgão de imprensa. Ora, quanto à alienação do estabelecimento empresarial, não é diferente. A alienação a qualquer título, para que tenha efeitos para terceiros, também deve ser registrado. Porém, esse registro se dá lá no Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais e fica registrado à margem da inscrição ou do empresário individual, ou da sociedade empresária, ou da EIRELI, conforme preceitua o artigo 1144 do Código Civil, que eu vou pedir permissão para ler agora. Artigo 1144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou o arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial.
O Código Civil se refere especificamente ao registro do empresário individual no caso, e da sociedade empresária, mas também devemos entender que deve ser feito em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, que foi inserido no direito positivo brasileiro em legislação posterior ao Código Civil. Estabelecimento empresarial, como dissemos, faz parte do patrimônio do empresário individual, da sociedade empresária ou da Eireli, é fácil de nós imaginarmos que ele se constitui no principal bem pertencente a esse patrimônio. E se constituindo no principal bem pertencente ao patrimônio, nós podemos concluir que ele é a principal garantia para os seus credores. Eu costumo sempre citar como exemplo, imaginem um credor que já está telefonando para aquele empresário, está dizendo que não está e tal. Num determinado dia, esse credor está guiando o seu carro e, coincidentemente, passa na rua ou na avenida em frente ao estabelecimento do seu devedor. Ele olha assim, daqui a pouco olha uma placa escrita assim, sob nova direção. Nossa, o coração dispara, ele para e vai lá para ver por quê. Porque ele vê naquele estabelecimento a garantia para o recebimento daquele seu crédito. Ora, então, quando há essa alienação ao contrato de trespasse, o que ocorre? O artigo 1145, me permito mais uma vez recorrer ao código. O artigo 1145 do Código Civil diz o seguinte: se ao alienante não restarem bens suficientes para solver seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento desses, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Então, nós temos que verificar algumas situações. Se há essa alienação, a eficácia dessa alienação depende do quê? Em primeiro lugar, depende da solvência do devedor. Porque imaginem, esse credor que freou o carro, foi lá em cima, e aí, como é que é? Tu não vai me pagar? Vendeu, foi atrás e tal. Imaginem que o devedor, em sua defesa, disse o seguinte: sim, vendi. Porém, mesmo com essa venda, eu tenho no meu patrimônio bens suficientes para garantir o teu crédito. E o outro pode dizer: mas por que tu não paga? Não pago porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho liquidez, eu estou vendendo o resto do patrimônio para poder te pagar. Então vai ter eficácia? Sim, vai ter eficácia. Agora, o que diz o artigo 145 diz, vai além. Quando ele não tiver no patrimônio, ele vendeu e aí ele se reduziu à insolvência. Vai ter eficácia quando ele pagar a todos. Ora, seu legislador, ele não precisava nem ter dito nada, né? Por quê? Porque daí ele vai pagar a todo mundo, não tem ninguém para reclamar. Ou se, aí é uma situação bastante importante, se ele se reduzir a insolvência, não pagar a todos, mas ele obtiver o consentimento de uma forma expressa ou tácita de seus credores. Expressa como? Concordo com a venda. Ou tácita. Tácita é o famoso quem cala consente. Então, esses credores serão notificados pelo devedor, que em 30 dias não contranotificam, não se manifestam. E aí vai ter eficácia a alienação do estabelecimento empresarial. E quanto às obrigações do estabelecimento, como que ficarão? Aí, o artigo 1146 do Código Civil estabelece o seguinte, vamos ver mais uma vez o que diz o Código Civil. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. Este 1 ano contado a partir de quando? Diz o Código Civil. A partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e quanto aos outros, da data do vencimento.
Então, o que acontece? O adquirente do estabelecimento, ele responde por todos os débitos, desde que devidamente contabilizados, diz o Código Civil, permanecendo o vendedor do estabelecimento solidário por aquelas obrigações pelo prazo de quanto? De 1 ano. Este 1 ano é contado a partir de quando? Depende do vencimento. Se já vencidos, 1 ano a partir da alienação. E se vincendos, ou seja, que tiverem para vencer após essa data, 1 ano após o vencimento. Essa regra tem alguns detalhezinhos que são importantes de se gravar, ok? Ao alienante, ou seja, ao vendedor, fazer concorrência ao adquirente do estabelecimento, ou seja, ele realizar uma atividade com o mesmo propósito, com o mesmo objeto do estabelecimento que ele vendeu, como que fica? O artigo 1147 do Código Civil estabelece o seguinte, e nós vamos recorrer mais uma vez ao texto da lei. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Essa regra também se estende, de acordo com o parágrafo único, ao arrendamento e o usufruto do estabelecimento. Então, o que acontece nessa situação? Nós temos que ver em partes. Temos que ver o contrato. Se o contrato não estabelecer nada, vai valer a regra da lei. E a regra da lei é que o vendedor, o alienante, não pode montar um outro negócio que faça concorrência àquele estabelecimento que ele vendeu, porque senão vai ser uma concorrência desleal. Nós vimos no vídeo anterior que faz parte do estabelecimento a clientela, o ponto. Então, aquele valor agregado está no preço de que foi vendido e da clientela. Ora, se ele se ele monta um outro estabelecimento que possa fazer concorrência, ele vai roubar essa clientela indevidamente. Então ele não vai poder fazer por 5 anos. Porém, pode ser menos, pode ser nada de prazo, sim, porque a própria regra da lei diz que salvo se o contrato estipular em contrário. Além disso, uma questão profissional, veio a minha recomendação. O que é concorrência? Sempre pergunto, o que é concorrência? A lei não fala. E a lei nem poderia falar, porque concorrência varia de situação para situação. Alguém pode dizer, concorrência é estar perto. Depende. Às vezes pode ser de estar longe, também pode ter concorrência. Então tem que ver o seguinte, o contrato é que vai estabelecer. Se eu fosse juiz para analisar um caso desse, eu ia olhar nas entrelinhas para não dar, porque o pedido vai ser para fechar o outro e combinar penas pecuniárias, fechar o outro estabelecimento. Então coloca lá, para fins do artigo 1147, no texto do contrato, se houver, para fins do artigo 1147, considera-se concorrência o quê? Concorrência o quê? Que o alienante, ele constitui um outro estabelecimento e aí descreve o objeto dentro de um raio de quantos metros, quantos quilômetros, no mesmo estado, enfim, né? Para poder caracterizar esta concorrência e, caso seja desrespeitado, poder obter uma decisão positiva por parte do judiciário. E quanto aos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento empresarial, aí o artigo 1148 diz o seguinte, mais uma vez, vamos ao Código. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, nesse caso, a responsabilidade do alienante.
Então, o que acontece? Os contratos que já existiam em relação à exploração do estabelecimento, vamos imaginar contratos de franquias, vai ocorrer o quê? Uma subrogação automática, podendo esses terceiros afetados, eles rescindirem os respectivos contratos dentro de 90 dias. Nós temos que tratar a respeito dos créditos relativos ao estabelecimento. E aí, mais uma vez, vamos recorrer ao Código Civil, que diz no seu artigo 1149 o seguinte: a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Então, no momento da transferência, aqueles créditos referentes ao estabelecimento já ficam subrogados e com a obrigação do devedor de pagar ao adquirente. Porém, se de boa fé, como diz o código, ele pagou ao alienante, ele fica desonerado dessa obrigação. Então, com isso, nós concluímos esse segundo vídeo referente ao estabelecimento empresarial, e o conteúdo do estabelecimento também empresarial também se esgota por aqui. Então, até o próximo vídeo.